O nosso Quem é Melhor hoje é em cima da janela de transferência dos clubes brasileiros. Reforços contratados pelos clubes brasileiros para 2020. Eu começo com a mais tranquila das etapas, que são os laterais. Se vocês pudessem escolher só um desses laterais que foram contratados pelos clubes brasileiros em 2020. Caio Henrique, pelo Grêmio. Vitor Ferraz, pelo Grêmio. Orejuela, pelo Grêmio. Rodinei, pelo Inter. Sid Clay, pelo Corinthians. E o uruguaio Matias Vinha, pelo Palmeiras. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato uruguaio. Não é o melhor lateral, não. O melhor jogador. PVC, começa contigo, estreante da tarde. Quem é o melhor? Caio Henrique. Caio Henrique, assim, ele é muito bom. Ele fez uma temporada... Tem dois jogadores que jogaram muito pelo Fluminense no ano passado, são o Caio Henrique e o Alan. O Alan ontem foi uma tragédia no Atlético, mas ele é muito bom jogador. E eu não consigo entender, ele tá barrado na Olímpica, tá jogando Iago. Mas muita coisa nesse bastidor da coisas do seleção futebol olímpica aí. Eu vou de Caio Henrique também, pode atuar de duas formas, além de um excelente lateral, também se precisar ele joga como um meia, como um volante. Acho ele muito criativo. Contrataria ele para o meu time. Casão? Eu vou com o Vitor Ferraz. Eu gosto muito do tipo de futebol do Vitor Ferraz. É um lateral que pode criar jogadas de criatividade lá de trás. Quando teve um jogador no Santos, Paulo César, ele era do Fluminense, Sim. Ele foi para o Santos. Era um lateral que criava jogada lá de trás. O Kleber, que jogou no Corinthians, era um lateral que tinha criatividade lá de trás. Isso desarma qualquer time, porque nenhum treinador pensa numa marcação do lateral porque ele tem criatividade lá de trás. O tipo de marcação é outra, porque é difícil ter esse tipo de jogador. E quando você tem, se ele está bem na partida, se ele acerta o passe, a criatividade dele, ele quebra a defesa, porque ele está armando lá de trás. Então, eu gosto muito de lateral quando tem essa qualidade. Grêmio deitou e rolou na janela em relação aos laterais. Vamos agora para os volantes. Não é ofensa, lembrando, chamar de volante. E são volantes muito diferentes. Aqui o Musto, por exemplo, é aquele clássico primeiro volante, joga até de terceiro zagueiro. O Thiago Maia, que é um volante da última seleção olímpica do Brasil, campeão no Rio. O colombiano Cantillo, que chegou para o Corinthians. E o Alan, que deixou o Fluminense para o Galo. Quem começa? Aninha, você. Cantillo, porque ele muda a forma do time jogar. Todos os outros são bons jogadores, mas quem tem o perfil para mudar um time entre esses quatro é o Cantillo, né? Ele tem o passe, tem a chegada na área, é um jogador bem interessante. Casão? Para mim também. Ele modificou o Corinthians completamente. E tem outra, ele tem uma qualidade de enfiar a bola de longe, né? Que ele fez... Ele fez nesse jogo, que foi o Everaldo chutou no peito do goleiro, e ele já fez a mesma coisa contra a Ponte Preta com o Madison. Mas também se põe um para marcar ele ali, acaba o Corinthians, né? Tá ali, ele vê a defesa está toda fechada e ele consegue, cara, encontrar um corredor, porque não é que ele encontra espaço, ele encontra corredor, porque ele lança a bola diretamente para dentro da área, no meio de um corredor. E o jogador, a defesa não consegue marcar, porque ela não espera uma coisa dessa. O volante normalmente ele toca para o lado, sai aqui, ele pega a bola e enfia, ele acha corredor. Assim, é o melhor que eu vi até agora. PVC? Eu vou votar Cantillo também, até porque se eu votasse Alan e Caio Henrique, o Fluminense tinha sido campeão brasileiro no ano passado. É engraçado que no Júnior eu achava o Cantillo um pouco lento, mas ele está demonstrando uma visão de jogo que compensa isso completamente. Agora eu quero ver, o Honda... Meias, camisas 10, embora os números sejam diferentes. O Honda vai usar 4, o Luan usa 7, mas a função do clássico camisa 10. O Honda, Luan, como é que é a estatística do Honda de Copa do Mundo? Repita. 3 Copas do Mundo. As últimas 3 Copas do Mundo. Gol. Ele é o único jogador que 5 fez letras. Gol e deu passe para gol. Esse cara tem 5 letras e não se chama Messi. Honda, Luan ou Thiago Neves, quem é o melhor armador contratado esse ano? Nossa, nenhum, é brincadeira. Eu vou ficar com Honda só por enquanto, pela mística, assim, pelo que aconteceu com a torcida do Botafogo e pelo que ele foi, pelo que ele é como jogador. Mas os 3 não me empolgam muito. Casão? Eu vou com o Honda também. Tem 3 Copas do Mundo, jogou várias Champions League, é um cara que é superior, né, em experiência, em aguentar pressão do que o Luan, do que o Thiago Neves, que não jogaram Copa do Mundo nem Champions League. O cara tem isso na carreira dele, isso dá um peso muito grande
pro jogador. É técnico, bate bem de longa distância e erra poucos passes. Vamos ver como ele vai jogar, mas ele tem essas características aí que eu estou falando. PVC? Eu não vou votar no Honda, mas pode ser um preconceito aritmético da idade. Mas eu acho que os três têm seus problemas. Eu estou votando na expectativa. Eu tenho a expectativa de ver o Luan mais parecido com o que foi o Luan de 2017. Concentrado, ele está com dificuldade para fazer isso, não está conseguindo jogar bem. Mas o Luan de 2017, para mim, é a melhor contratação. O problema é que a gente vai sempre comparar o Luan de 2020 com aquele de 17. E o risco é ele sempre perder esse de 20. Vamos agora para os jogadores de lado de campo, atacantes que atuam pelas beiradas. Marcos Guilherme, contratado pelo Inter. O Arthur, contratado pelo Bragantino. O Rossi, contratado pelo Bahia. Ione Gonzalez, que vai defender o Corinthians. Michael ou Pedro Rocha do Flamengo? Quem é o melhor? Se eu botar no Johnny Gonzalez também, aí o Fluminense ganhou o Campeonato Libertadores. Mas é porque individualmente eles funcionaram durante um tempo. E era muito legal assistir o time do Fluminense. Quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo. Gente, mas era um time legal de assistir. Eu vou votar no Michael, também pela expectativa. Ele fez um passe para gol já, né? No jogo do Flamengo contra o Resende na segunda-feira. O Bruno Henrique. Pro Bruno Henrique. O Michael, eu fiz uma entrevista com o Michael, ele fala sobre a vida dele. Ele saiu da cidade dele porque era acusado de roubo, não era só pela relação com as drogas. Ele foi para a casa da tia dele em Goiânia, começou a jogar no terrão. Aí ele fala assim: o terrão me ensinou a não ter medo de nada. Ele vai para dentro da área e vem para cima, porque a área joga a favor dele. O máximo que pode acontecer é o cara quebrar o joelho dele. No louco. Vai ser pênalti. Tá, não, mas... É por isso que eu estou dizendo. Tá. Ele está dizendo que ele no terrão aprendeu a não ter medo de nada. Ele vai pro drible. Agora, vamos ver como ele vai se adaptar ao Flamengo. Quem também não tem medo é a comentarista Ana Thaís Matos. Totalmente eu do Medrosa. Quem é o melhor? Michael também. Acho que ele oferece para o Flamengo alternativas e variações no ataque. Que o Flamengo, a gente já falou isso 50 vezes, mas eu acho que faltou, se é que pode falar que faltou alguma coisa para o Flamengo, eu acho que ele dá essa alternativa, uma variação a mais para o ataque. Casão? Michael, foi a revelação do campeonato ano passado. Ele é ousado, né? Jogou muito o ano passado. E a expectativa só é se ele vai conseguir repetir, né, no Flamengo, que tem mais pressão, é diferente as coisas. Jogar bem no Goiás e depois vir para o Flamengo é outro universo, né? É outro universo, mas ele demonstrou qualidade porque ele foi o campeonato todo. O campeonato todo ele jogou bem. Eu acho que ele pode repetir, sim. O problema é a concorrência, né? Vai jogar muito menos vezes do que ele jogava no Goiás. E para fechar o capítulo contratações, temos aqui os centroavantes. Botaram os técnicos também. Técnico a gente não fez, parece uma boa ideia, viu? Boa ideia, vai ficar para a semana que vem. Boa. Boa ideia os técnicos. Pedro, Diego Souza, Germán Cano ou Raniel? No pique para a gente fechar este bloco. Casão, é a sua posição, por favor. Eu acho que o Cano. Eu acho que o Germán Cano é um jogador muito aguerrido, tem presença diária, busca sempre finalizar no gol. Eu acho que foi uma ótima contratação do Vasco. Aninha? Eu gosto muito do Pedro. O Flamengo não tinha o centroavantão, né, no ano passado. Ele surge como essa alternativa aí também. Eu também voto Pedro e a operação é incrível, né? Quando o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros pelo Pedro... No Fluminense direto? E o Fluminense disse que não, e eu achei que o Fluminense estava certo. Eu continuo achando pelo seguinte, pelo contexto. Primeiro mês de gestão do novo presidente. O presidente vence seu melhor jogador para o maior rival, não tem como sustentar. Então eu acho que o Fluminense não fez errado, não. Aí o Pedro é vendido para a Fiorentina por 11 milhões de euros. O Flamengo traz por empréstimo pagando 1 milhão de euros e se ele aprovar, daqui a um ano paga 10. Saiu barato. Sim. E não teve indisposição. Aninha, já que você que deu a ideia, eu vou jogar essa fogueira para você, ó, tá? Se a minha memória não falhar, a gente tem de técnicos nos principais clubes de novidade o Abel no Vasco, Vou até anotar. o Thiago Nunes no Corinthians, Dudamel no Galo, Koudé no Inter, Lucha no Palmeiras, Dorival no Furacão e o Gesualdo no Santos. No pique, quem é o melhor? Eu acho que o Koudé. Estou muito empolgada. É? Pode ser que no final do ano aconteça tudo ao contrário, mas eu estou um pouco empolgada com o que ele está apresentando.